Fala pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu vou ter uma aulinha com vocês aí, vamos fazer uma aula especial hoje. Vamos falar um pouquinho a respeito de ferramentas de versionamento de código-fonte, né, sistemas de controle de versão. E no caso de hoje eu vou estar falando com vocês a respeito do Git. O Git é um dos sistemas de controle de versão mais recentes que surgiram aí e, na minha opinião, também é um dos mais promissores. Ele tem um paradigma aí diferente dos sistemas já estabelecidos no mercado, como o SVN. Ele tem uma forma bem peculiar de trabalhar, mas é algo que, dentro desse paradigma nosso de desenvolvimento de sistemas, utilizando equipes ou até mesmo o desenvolvimento individual, ele é bem interessante para ser utilizado. Então, vou conversar com vocês aqui um pouquinho. Depois a gente vai partir para alguns exemplos aí, utilizando o Git. Vou mostrar para vocês o terminal. Existem ferramentas, né, que fazem o controle aí que fazem o gerenciamento de um repositório Git, mas eu acho que é muito importante vocês aprenderem os comandos básicos, para poder utilizarem o Git, né, entenderem a razão de se utilizar um sistema de versionamento de código-fonte, e passarem a fazer uso dele, porque é algo que é bastante comum aí no ambiente corporativo e até no nosso desenvolvimento dentro de casa. É interessante que a gente utilize uma ferramenta de versionamento, o Git mesmo pode ser uma delas, para a gente poder ter mais segurança no desenvolvimento aí dos nossos sistemas. Bom, então eu vou começar falando com vocês a respeito do que é o Git, e da pessoa que inventou o Git aí, que é o Linus Torvalds. Então, esse aqui é o Linus Torvalds, né? E vamos falar um pouquinho a respeito do Git aqui. Então, ele é um sistema livre, de código aberto, e ele é criado para gerenciar tudo. Então, de projetos pequenos a projetos grandes, com velocidade e eficiência. Então, o Linux ele é um sistema que ele é... O Linux não, né? O Linus Torvalds, pessoal, para quem não conhece, ele foi o cara que desenvolveu o Linux, né? Então, assim, a gente fala Linux, né? Mas em inglês seria Linus, né? E aí, no primeiro sistema, ele colocou o que é o Linux, né? Ele colocou um X aqui no lugar do S, né? Então, de certa forma, foi uma auto-homenagem aí que ele fez a ele mesmo, né? E o Linus Torvalds, ele também desenvolveu o Git, pelo menos a versão inicial dele. Está explicando para vocês mais um pouquinho. Então, o Git ele foi um projeto que ele foi desenvolvido para poder fazer o controle de versão do desenvolvimento do Linux, do desenvolvimento do core do Linux, que é um desenvolvimento distribuído, realizado pela comunidade. Então, o Linus Torvalds ele não estava satisfeito com a forma que a ferramenta que eles utilizavam estava fazendo isso, e aí ele, por conta própria, falou, bom, já que eu não encontro a solução, então eu serei a solução. E aí ele começou o desenvolvimento do Git, então. Existem lendas aí, né? Pode ser que seja verdade, pode ser que não seja, que ele criou o Git em uma noite, um dia, alguma coisa assim, mas que no espaço de 24 horas ele criou aquilo que hoje seria o Git, né? Então, aquela versão inicial dele. E o Git ele tem algumas coisas bem legais, né? Então, ele é bastante simples de aprender. Ele tem uma pegada leve, então ele é um sistema que ele é leve e funciona muito bem. Ele não precisa de uma infraestrutura subjacente grande para poder funcionar, que é algo que, por exemplo, o SVN ele já precisa de um repositório centralizado. Então, o Git ele tem uma pegada diferente em relação a isso. Então, ao invés de a gente ter um equipamento robusto, né, centralizando ali os códigos-fonte, né, cada computador que se utiliza ali, cada computador que tem o Git, que tenha, né, uma versão de um sistema instalado, versionado dentro dele, de certa forma ele é um repositório. Então, falei aqui, simples de aprender, tem uma pegada leve, tem uma excelente performance. E isso é algo que a gente já encontra um ponto aí, onde ele se diferencia de alguns sistemas mais antigos que ele. Então, sistemas como, por exemplo, o SVN, né, que é da Apache, o Subversion, eles vão ficando pesados à medida que o projeto vai crescendo. Então, a gente vai criando mais branches, vai criando mais coisas, mais coisas ali dentro do repositório, né, e isso vai fazendo com que aquele repositório ele vá ficando mais pesado. Então vai ser mais difícil a gente fazer uma carga daquele repositório, fazer uma submissão para aquele repositório.
Então o Git nesse ponto, na velocidade, ele se diferencia muito dos repositórios comuns. Então ele foi inicialmente projetado e desenvolvido pelo Linus Torvalds, então o criador do Linux. E aí, até deixei uma notícia deles aqui para vocês. Então, olha só: fundador se afastará por um tempo para aprender a deixar de ser um otário. Então, assim, se vocês quiserem depois, né, vai estar o link disponível para vocês. Vocês podem clicar aí para poder acessar. E aí, uma curiosidade da língua inglesa, né? Git significa cabeça dura. Então, algo que ele batizou o sistema, e algo que ele falou foi o seguinte: não, mas basicamente eu gosto mesmo de dar o meu nome aos sistemas que eu crio. Então, no primeiro eu coloquei o Linux, né? E depois aí eu coloquei o Git, então, já que eu sou um cabeça dura mesmo. Então, é algo que pelo menos assim, ele talvez seja um otário, mas até que ele tem senso de humor. Então, vamos prosseguir um pouquinho. Então, olha só, antes de falar de Git, vamos falar um pouquinho então sobre sistemas de controle de versão. É importante vocês saberem o que é um sistema de controle de versão antes de começarem a compreender e entender o Git. Então, sistemas de controle de versão, qual que é a finalidade dos sistemas de controle de versão? É fazer o versionamento das diferentes versões de documentos. Então, através de sistemas de controle de versão, a gente vai ter uma maneira mais inteligente, mais direta, mais clara, né, de como fazer a organização das versões de um determinado projeto. Então, eles permitem a gente acompanhar o histórico do projeto, né, fazer o desenvolvimento paralelo. Então, temos aquela versão principal, puxamos dela, uma cópia dela, para a gente poder trabalhar em cima, testar, e aí só nesse momento, então, a gente agregar essas funcionalidades às versões principais. Incluir outros requisitos, algumas finalidades específicas, mudar o layout, e sem a necessidade de alterar o projeto principal, ou fizemos uma bobagem, vamos precisar, por exemplo, resgatar o sistema de um ponto onde ele estava estável. Então, eu vou tentar dar um exemplo para vocês, como, por exemplo, um arquivo Word. Então, a gente está elaborando um trabalho lá dentro do Word, e aí a gente salva. Mas aí a gente, no momento posterior, abre para poder dar continuidade àquele trabalho, e a gente acha naquele momento que um parágrafo do nosso trabalho não é importante. Então, a gente acaba apagando aquele parágrafo e seguindo em frente. E a gente salva, vai dormir, no outro dia, quando a gente acorda, a gente para e pensa: caramba, aquele parágrafo era importante. Então, assim, se a gente tivesse um sistema de controle de versão, a gente conseguiria fazer a reversão disso e até obter novamente esse parágrafo que porventura a gente tem excluído, a gente tem apagado. Então, deixa eu fazer o seguinte: eu vou dar um exemplo bem claro aqui para vocês mesmo a respeito disso. Então, eu vou abrir aqui um documento Word, deixa eu abrir aqui o meu navegador, vamos no Lorem Y. E aí eu vou pegar aqui então um texto, vou pegar aqui 5 parágrafos de Lorem Y. Vou copiar aqui e vou jogar no nosso Word então. Joguei aqui, e olha só, aqui temos um documento. Então, deixa eu colocar aqui justificado. Então, olha só, esse aqui seria o nosso documento. E aí eu começo a fazer modificações dentro desse documento. E aí, vamos supor que acontece isso. Então, eu venho aqui, apaguei esse pedaço aqui, salvei o arquivo aqui em cima, fui dormir. E no outro dia, quando eu acordei, eu falei: caramba, isso era importante. E aí, com o sistema de controle de versão, o que eu vou poder fazer? Eu vou poder acessar aquela versão anterior do documento que eu elaborei, vou verificar aquilo ali e posso trazer de volta. Ou então eu posso ir acompanhando como que o desenvolvimento disso aqui ele ocorreu. Então, assim, isso é bem interessante, tanto na vida real, para a gente poder estar fazendo isso, até mesmo para poder a gente estar controlando, fazendo os nossos trabalhos, esse tipo de coisa. E hoje o Word ele já tem recursos assim de versionamento. O próprio Google Documents ele tem um versionamento de documentos, então a gente consegue ver aquilo que foi modificado, por que foi modificado aquilo, e facilita para a gente bastante. Então, o mais legal desses sistemas, inclusive, é porque eles permitem que não só uma pessoa
trabalhe em cima do código-fonte. Eles também permitem que um time, né, que várias pessoas trabalhem com isso e que aí, no caso, esse trabalho ele fique concentrado em uma pessoa para poder estar fazendo a união de todas essas coisas. Então é possível a gente fazer um sistema de controle de versão, a gente utilizar, na verdade, né, um sistema de controle de versão para ele fazer, por exemplo, o versionamento de um trabalho nosso da escola, ou fazer mesmo de um código-fonte. Então a gente divide as responsabilidades ali entre o time, né, cada pessoa faz a sua parte, e depois uma pessoa ela vai ser responsável por estar juntando tudo aquilo, né, por estar fazendo isso. Porque assim, o sistema, apesar dele ter as sacadas dele ali, né? Então, assim, ele consegue, por exemplo, no código-fonte, fazer a junção de algumas coisas, compreender isso, mas é sempre importante ter uma pessoa atuando ali, né, para poder fazer com que aquilo ali ocorra da maneira correta, ok? Então, vou fechar aqui para vocês e vamos continuar. Então, fechamos aqui o nosso Lorem Ipsum. Vamos continuar aqui então na nossa apresentação. Então, como que funcionam esses sistemas de controle de versão? Então, em primeiro lugar, os arquivos eles são armazenados em um repositório, né? E aí esse repositório ele guarda aqueles arquivos como se eles fossem um metadado. Então, toda vez que a gente sobe uma nova versão, ele vai fazer a divisão daquilo ali, ele vai salvar no modelo dele, e aqueles metadados eles vão ser salvos, ele vai organizar aquilo. Então, os desenvolvedores vão poder acessar aquele repositório, resgatar a última versão disponível, né, e fazer uma cópia local. Mas não necessariamente precisa ser a última versão disponível. Eles podem pegar ali qualquer branch que esteja ali, que depois eu vou estar explicando para vocês o que é exatamente isso, né? E aí eles vão resgatar aquilo ali, puxar para a máquina local deles e vão continuar o trabalho deles ali de desenvolvimento. Feitas as alterações, né, então o desenvolvedor ele puxou e modificou aquilo que era necessário, então ele vai submeter, né, para o repositório, vai fazer o envio disso para o repositório, colocando muitas vezes o nome de usuário, a senha dele, né, as modificações realizadas, e aí ele vai criar mais uma versão daquele código que foi modificado. Então, basicamente é isso. Então, sei lá, vou pegar um exemplo aqui. Então, eu baixo do supositório, do supositório. Ah! Baixo do repositório uma foto do Tom Cruise, por exemplo. Né? Então eu vou lá, faço um bigodinho nele, gostei, e aí o que eu vou fazer? Eu vou subir para aquele repositório a foto do Tom Cruise com bigode. E aí tem um colega meu que é fã do Tom Cruise, né, da equipe, e aí ele baixa aquilo ali e tal, e ele fala assim, pô, o Marcelo fez isso, não, mas não tá legal. Então ele vai fazer voltar a foto do Tom Cruise com o bigodinho, sem o bigodinho, né, com o sorriso lindo dele. Então, é mais ou menos assim que funciona. Depois eu vou entrar em mais detalhes com vocês. Olha só, vamos falar aqui a respeito de alguns conceitos básicos, né, para a gente poder trabalhar então com um sistema de controle de versão. Então, muitas dessas palavras aqui que eu coloquei, na verdade, praticamente todas, elas se referem a comandos que a gente realiza dentro de um Git, até dentro de outras ferramentas, né, mas não são todas. Então, eu vou estar explicando para vocês algumas coisas. Então, olha só, a primeira aqui é a branch. Né? Então, quando a gente pensa em um repositório desses de código-fonte, desse tipo, a gente pensa em uma árvore. Então, o que acontece? A árvore, a gente tem aquele tronco dela, que é o principal, e aí a gente tem galhos dela. Né? A gente tem aqueles vários galhos que vão nascendo na árvore. Então, cada galho daquele é uma extensão daquela árvore. Né? Então, branch, no caso, até na tradução livre de inglês para português, ele significa galho, né? Então, são galhos ali que a gente vai criando, e à medida que a gente vai aprimorando esses galhos, a gente vai agregando eles ali ao tronco da árvore. Então, a gente faz uma evolução, uma correção, alguma coisa, e a gente vai pegar aquele código que a gente criou dentro de um galho e vai agregar aquilo ali, a versão principal do produto. A gente tem também o master, né? Então o master seria aquele tronco da árvore, né? A linha principal de desenvolvimento de um software. Então, é até interessante eu falar aqui para vocês do master, porque sempre foi o nome principal, né? Então o master ali, que é o principal, é o mestre, né? Traduzindo em inglês. Mas agora, por conta até desses movimentos, por conta de racismo, tudo isso, então fizeram algo que foi, por exemplo, o pessoal do GitHub tomou uma decisão, né, de mudar
o nome master para main. Main já é principal. Por quê? Porque o master, né, lá atrás havia o master e há os slaves também, né? Os slaves seriam os, os escravos, né? Então eles quiseram tirar essa conotação entre aspas racista, né, do Git, então, do GitLab, na verdade, né? Então eles fizeram essa modificação do master para mim. Eu assim, eu acho que, sei lá, sabe, essas coisas assim são mais atitudes do que esse tipo de coisa, sabe? Mas assim, eu acho que a gente tem que respeitar a opinião das pessoas, né? Eles achavam que estavam que prestaram um grande serviço fazendo isso. Eu entendo que é um direito deles pensar assim. E aí a gente pode chamar tanto de master quanto de main, que é o principal. Ele dá agora a opção para o usuário dele escolher ali a linha principal dele, e aí ele pode colocar o nome que ele quiser naquela linha dele. Pode colocar até principal em português, se ele quiser. O que é o commit, então? Commit é aquela ação do usuário de submeter o código-fonte modificado para o controle de versão. Então, baixei a foto do Tom Cruise, né, fiz lá, botei o bigodinho dele, do bigodinho nele, e fiz o commit. Então, aquilo ali está guardado. Então, por exemplo, em sistemas de controle de versão como o SVN, o commit já é o envio daquilo ali para o repositório. Né? Então, quando eu faço um commit dentro do SVN, aquela foto do Tom Cruise ela já vai para o repositório e vai ser versionada ali naquele momento. Dentro do Git, isso já funciona de forma diferente. No momento em que eu faço o commit, eu tenho um repositório descentralizado na minha máquina. Né? Então, o Git ele trabalha com repositórios descentralizados. Então, eu vou fazer o commit, eu vou fazer o envio daquilo ali para o repositório dentro da minha máquina, posso fazer vários commits, e aí, em um determinado momento, eu vou fazer o push daquilo. Então, olha o push aqui, para o servidor. E aí vai ser naquele momento, então, que aquilo vai ser enviado para o repositório central do Git. O pull, né, temos o pull também, que é a ação de atualizar a pasta de trabalho. Então, pull é puxar, em inglês, né, a pasta de trabalho com informações do repositório. Então, no momento em que eu realizo um pull, o que eu estou fazendo? Eu estou solicitando ao servidor central ali do Git os dados, né, referentes ali àquele projeto. Ele vai me trazer aqueles dados e se ele não encontrar nenhum conflito, ele vai mesclar esses dados do repositório central com os meus dados, né, com os dados da branch ali que eu estiver trabalhando naquele momento. Se houver um conflito, ele vai gerar uma tag de conflito, a gente vai ter que resolver esse conflito para poder prosseguir. Então, se não houver conflito, ele vai fazer ali a mesclagem daquilo ali tudo e não vai dar problema nenhum. A gente tem também o fetch, né? Então o fetch é uma espécie de obtenção de alguma coisa, de trazer. Ele é bem parecido com o pull, só que com a diferença de que ele não faz a mesclagem dos conteúdos. Então, se eu tiver, por exemplo, uma versão X, né, do código-fonte de um sistema. E aí eu faço o fetch, e aquele código do fonte do servidor que está, sei lá, 10 versões à minha frente, ele vai ser trazido para o meu repositório, mas ele não vai ser mesclado ao meu projeto. Então ele vai ficar ali parado, e aí para eu poder fazer isso, eu posso fazer, por exemplo, um pull. Então eu vejo, comparo, está tudo ok, então posteriormente eu realizo o pull, e aí o pull vai de novo no servidor, vai puxar e ele vai fazer a mesclagem disso. Ação do push, né? Então o push ele vai fazer com que esse código ele seja enviado para aquele servidor centralizado. Então modifiquei ali a foto do Tom Cruise dentro do Git, né? Botei o bigodinho nele e dei um commit. Dei um commit lá, ele ficou guardado ali no meu repositório. E aí, nesse momento, então, eu dou um push. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai pegar aquelas minhas modificações e vai enviar aquilo ali para o servidor centralizado. Enviou para o servidor centralizado, ele vai fazer o gerenciamento daquilo. Development. Então, development ele está aqui na linha do master e das branches. Então, o development ele é ele é uma branch, né, ele é um galho ali auxiliar que a gente cria, onde a gente vai fazer as modificações do nosso sistema. Então, ele é uma linha de desenvolvimento. Então, o que acontece? Não é interessante eu alterar as coisas ali, vamos dizer, em produção. Então, no momento em que eu faço um pull em cima, por exemplo, da master, né, eu estou falando o seguinte, eu quero uma versão nova do meu sistema disponível. E isso não é interessante.
né? Então, primeiro é interessante a gente puxar isso para o development, a gente vai lá, faz as modificações, testamos na nossa máquina, testamos em outros ambientes, funcionou ok, homologado, aí sim é o momento da gente fazer então o merge, né, que aí é o de baixo então do development com a master. Então a gente vai pegar aquilo ali, vai mesclar aqueles dois, vamos atualizar a master com base no development, né, utilizando o merge, né, que então o merge aqui é a ação de unir códigos pertencentes a duas branches diferentes, né, e nós assim fazendo o merge, a gente vai ter então a nossa master atualizada e com isso a gente vai ter uma versão, teoricamente, pronta para ser colocada em produção. Ok? Vocês vão entender isso mais no momento em que eu estiver mostrando aqui para vocês, né, como trabalhar então com o Git. Então, vamos conhecer então alguns sistemas de controle de versão. Então a gente tem o Mercurial SM, o Apache Subversion, que era um dos mais utilizados até a chegada do Git, CVS, que é anterior, que tem um funcionamento bem parecido com o do Apache Subversion. Na verdade, o Apache Subversion ele é uma derivação do CVS, né? O CVS é mais antigo. Tínhamos uma ferramenta paga que era o Rational Clear Case, né? E hoje a gente tem o Git. E por que o Git está aqui sublinhado assim? Porque hoje nós vamos falar do Git. E já que hoje é o dia do Git, vamos falar um pouquinho a respeito das características dele. Então, o Git ele possui um suporte consistente para desenvolvimentos não lineares. Então, o que significa isso? Que a gente não precisa trabalhar sempre ali ao redor daquela versão principal, né, como é em algumas ferramentas como o SVN, por exemplo. Então, o SVN ele não dá para a gente a possibilidade da gente, por exemplo, se distanciar muito da versão principal, né, sob o risco de a gente ter dois projetos que não vão se casar adequadamente, né? O Git ele permite isso para a gente. O Git ele permite um desenvolvimento distribuído. Então, cada servidor, no momento em que ele fizer ali o checkout, né, que ele fizer a clonagem ali daquele repositório, ele vai ter todo o projeto dentro da máquina dele. Então, no caso do Git, né, os repositórios eles são descentralizados, não é um repositório centralizado. Então, isso facilita muito. E aí você pode pensar, caramba, professor, mas se esse repositório for grande, né, o Git vai levar uma vida toda para baixar e eu não vou conseguir fazer nada. Minha máquina é pesada, minha máquina não é tão moderna assim para poder utilizar isso. Só o Git ele foi feito de uma forma que ele é muito enxuto, ele é muito rápido. Então, assim, o mecanismo de deduplicação dele, de códigos, esse tipo de coisa, é algo muito interessante, né? E, assim, faz com que, apesar da gente ter um projeto grande, o código-fonte dentro desse repositório, comparado com outros repositórios, ele não seja tão grande assim. Então, ele é bem interessante mesmo. E mais do que isso, o Git ele permite que a gente tenha um repositório dentro da nossa máquina e que a gente nem precise de um repositório centralizado, como por exemplo um GitHub. Então é óbvio que corre-se o risco da gente criar um repositório na nossa máquina, fazer todo o controle daquilo ali dentro da nossa máquina e um dia nosso HD pifar. Então, por exemplo, a gente tem alguns HDs aí da Kingston, né, que tem uma série aí A400, por exemplo, né, que são SSDs, e que esses HDs às vezes eles apresentam um problema onde de uma hora para outra eles viram peso de papel, né? Então assim, eles param de funcionar e todos os dados ali dentro deles são perdidos. Eu já até li que tem patch para isso, tudo isso, mas vamos supor que isso aconteça. Você perde seu código-fonte. Então, por isso que é interessante hoje a gente utilizar um repositório também, né, remoto. Ok? Então, compatibilidade de protocolos. Então, com o Git a gente consegue fazer ele funcionar utilizando HTTP, FTP e SSH. SSH é através do Linux. Então, é uma conexão criptografada que utiliza a porta 22. Né? A gente utiliza para poder conectar terminais Linux, é bem interessante. E o Git também aceita SSH. Foi desenvolvido pelo Linus, né? Era óbvio que ele não ia deixar isso escapar. E ele é veloz e escalável. Então, assim, ele, além de ser muito rápido, como eu já falei com vocês, inclusive rodando localmente na nossa máquina, né, ele suporta projetos grandes. Então, diferente de outros sistemas que, à medida em que o projeto vai crescendo, que vai surgindo, vão surgindo novas branches, novas tags, novas coisas lá, né, eles vão ficando mais lentos e chega um ponto que a lentidão
é grande mesmo. Então a lentidão ela chega a um ponto em que ela atrapalha, né, na realização do serviço. O Git ele costuma se manter rápido. É óbvio que se a gente um projeto incrivelmente pequeno e um projeto incrivelmente grande, eles vão ter performances diferentes. Mas ainda assim a performance do Git ele é muito boa para a gente poder estar fazendo o gerenciamento desses projetos. Então, vamos falar aqui agora a respeito de alguns repositórios Git, né? Então, são aqueles repositórios que estão online, né? Disponíveis para a gente poder estar guardando os nossos códigos lá dentro. Então, recentemente aí adquirido pela Microsoft, nós temos o GitHub. O GitHub antes, quando ele não era da Microsoft, ele permitia que a gente guardasse quantos projetos a gente quisesse, mas esses projetos eles teriam que ser públicos, né? Então teriam que ser acessíveis a todos. E aí com a aquisição por parte da Microsoft, isso mudou um pouquinho. Então hoje o GitHub ele aceita repositórios privados. A gente pode colocar repositórios privados lá, podemos adicionar no time. Antes ele também tinha restrições a respeito da quantidade de pessoas no time, isso também melhorou, né? Então acho que já que a Microsoft cobra R$ 500 aí de uma licença da gente do Windows, né? Então eles estão pagando um pouquinho os pecados deles aí, né? Liberando o Git. E hoje o Git, provavelmente o GitHub, ele é o maior repositório público de códigos-fontes, talvez da internet, da história. Então, assim, ele hoje tem muita coisa que a gente encontra e tem coisas que são 100% ou 99,9% baseadas no Git, como por exemplo o NPM, né? Então o NPM também é algo que se utiliza do Git ali para poder estar fazendo ali o gerenciamento de bibliotecas, esse tipo de coisa, né? E basicamente o que a gente obtém a partir do NPM está hospedado ali no GitHub. Temos outros também, como o Bitbucket, que é livre, né? Então a gente consegue criar um repositório lá dentro dele, o SourceForge, Google Code e o GitLab. E aí, pessoal, algo que é importante eu falar com vocês. Git e GitHub são coisas diferentes, tá? Esses repositórios Git, eles utilizam do Git, né? Então eles combinam com a tecnologia Git para que eles possam funcionar. Mas o Git ele não se mistura com o GitHub, com o Bitbucket, nada disso. Eles são coisas separadas, ok? Então vamos falar aqui a respeito agora de alguns comandos, né? Dos comandos mais comuns aqui dentro do Git e que a gente vai trabalhar aqui na nossa aula. Então a gente tem o git init, né? Para poder inicializar um repositório Git, o git clone. Então a gente coloca git clone e a URL e ele vai fazer a clonagem de um repositório Git. Então a gente tem um repositório local e na verdade nós temos um repositório remoto. Temos um repositório remoto e a gente quer puxar aquele código para o nosso computador para a gente poder começar a trabalhar aquele código. Então a gente utiliza o git clone. Temos o git add, né? Então o git add ele é um comando onde quando a gente faz as modificações, a gente dá o git add e a gente guarda então aquelas modificações para que elas possam ser comitadas futuramente. E em seguida a gente tem o git commit, né? Então o git commit a gente pega as modificações ali que a gente fez e a gente cria um ponto de salvamento ali, um ponto de versionamento daquele código-fonte dentro da nossa máquina. Então ali ele vai estar comitado, né? Ele vai estar salvo na nossa máquina e ali a gente tem um ponto para a gente poder avançar, voltar, para a gente poder ter o controle. O Git Branch, né, onde a gente vai criar então um galho ali do nosso desenvolvimento. Então a gente vai criar algo ali separado para poder estar fazendo aquilo ali, para que aquilo ali não se misture imediatamente com o master, né, e a gente poder ter um nome, né, adequado ali para aquilo que a gente está fazendo. Okay? Git Checkout, ele permite que a gente mude a branch que a gente está utilizando. Então, normalmente a gente está utilizando ali na Master, na Development, né, mas aí eu quero dar uma olhada numa modificação que eu fiz ali numa outra branch. Então, o que eu faço? Eu realizo um Git Checkout. Né? Então, vocês podem observar que os comandos Git, eles sempre com o Git na frente. Né? A gente instala o Git, então, mas nem sempre o Git na frente. Git Push. Então, a gente vai, através do Git Push, a gente vai fazer o envio ali daqueles commits que a gente realizou para o nosso para o servidor remoto. Né? Então ele vai ser enviado ali para o servidor remoto. Git Pull vai puxar aquelas informações, as atualizações do repositório remoto e vai atualizar ali o branch que a gente tiver no momento, se houver atualizações para serem realizadas ali.
E por último a gente tem o Git Fetch, né? Então o Git Fetch eu já expliquei um pouquinho para vocês lá atrás, mas vamos reforçar. Então estamos trabalhando com um time ali no desenvolvimento de um sistema, e aí eu estou trabalhando em uma determinada versão, mas aí passei um dia fora e alguns colegas, né, fizeram o push então das alterações deles para o repositório central. Então, o que eu posso fazer? Eu posso realizar tanto o Git pull, que foi o de cima que eu falei, né? Ele vai pegar aquilo ali tudo e vai tentar mesclar com o que eu tenho ali na minha máquina naquele momento, né? E o Git fetch, ele vai trazer aquilo para minha máquina, mas ele não vai fazer essa mesclagem, ele não vai fazer esse merge, então, do que foi trazido do servidor central, né, do servidor remoto, para a nossa máquina. Ok? Então, vamos começar a brincar um pouquinho com o Git. Vou abrir meu terminal aqui e mostrar para vocês, então, como a gente vai fazer isso. Vamos lá, pessoal. Então, com o repositório aberto aqui, já estou dentro de uma pastinha. Então, criei aqui um aula Git. Então, como é que eu faria para poder criar um projeto de desenvolvimento de um sistema? Então, olha só, vou criar um diretório aqui, vou botar aqui projeto 01. Então, cd projeto 01. E aqui, vamos dar um dir aqui para poder mostrar que não tem nada nele. E eu vou fazer o seguinte, então, vou dar um git init. Então, olha só, ele já falou aqui, ó, repositório inicializado, né, em projeto 1. E aí, se eu der um dir aqui, um dir barra A, vamos ver como é que era, dir barra A. Nossa, pessoal, nem lembro como é que faz mais para poder pegar os arquivos ocultos do sistema. Mas não tem nada não, olha só. Já está criado aqui, né, e aí se eu der, por exemplo, um git status aqui, olha só, ele já vai aparecer aqui para mim então. Então, nenhum commit até então. E aí eu vou fazer o seguinte, então. Vou criar aqui, deixa eu colocar aqui então echo alô mundo git. Eu vou colocar aqui inicial.txt. O que eu estou fazendo aqui com esse comando? Eu estou pegando um texto aqui e estou jogando aqui dentro desse arquivo inicial.txt. Isso aqui, e aí deixa eu mostrar aqui para vocês então esse arquivo criado. Então, olha só, vim aqui em projetos, aula Git, projeto 1. E aí, olha só, se eu abrir aqui o inicial, vocês estão vendo aqui. Então, olha só, alô mundo Git. E aí agora, se eu der um git status aqui, olha só o que ele está falando aqui, né? Então, não temos nenhum commit ainda. Aqui, ó, estamos na branch master, né? E aí ele, olha só, ele está dizendo aqui, ó, arquivos não tracked, agora deixa eu lembrar o que é track, né? Rastreados, né? Então, arquivos não rastreados. Então, olha só, e aqui ele vai dando dicas para gente. Então, olha só, eu tenho o inicial.txt aqui, e ele está falando aqui, ó, utilize o git add, né, o arquivo, para incluir o que vai ser comitado, então, que vai ser comitado. Então, olha só, então, vou colocar aqui, então, né, vou criar o nosso primeiro commit, né, então, git add, né, então eu tenho que adicionar, então, esse arquivo, ponto. Sempre que eu quiser saber alguma coisa, git status. Olha só. Então de vermelho já passou para verdinho aqui, ó. Inicial.txt. E aí olha só, e agora o que eu vou fazer? Então eu vou colocar aqui, ó, de git commit "-m". Então eu tenho que colocar esse parâmetro "-m" porque toda mensagem de commit, ela precisa de um texto informando do que aquele commit se trata. Então eu vou colocar aqui, ó, commit inicial do projeto. Dei enter aqui, e olha só, ele fala aqui, ó, no master aqui, então ele foi realizado aqui o commit inicial, um arquivo modificado, 0 inserções, 0 deleções, né, create mode, né, 100.644, isso aqui é um código interno do Git, inicial.txt. Então, olha só, se eu der um git status aqui, tá aqui agora, ele já está falando, ó, na branch master, nada para comitar. Então, a árvore de trabalho está limpa. E aí, olha só, ele já não aparece mais também aquele no commits yet. Né? Então, a gente conseguiu fazer esse commit. E aí, ok, fiz lá o meu arquivo, e aí vamos supor que eu queira adicionar algo a mais nele. Então, deixa eu pegar aqui aquele comando que eu dei. Então, alô mundo 2 git. E aí o que eu vou fazer aqui nesse momento? O arquivo está aqui, deixa eu mostrar para vocês aqui. Deixa eu dar um dir aqui. Então, olha só, a gente tem aqui o
inicial.txt. E aí eu vou incluir uma outra linha nesse arquivo então. Então vamos achar aqui, alô mundo git 2. E aí olha só, vamos dar um git status. Na verdade, deixa eu ver se ele tem o cat aqui. Tem o cat. Porque aqui eu estou usando o terminal do Windows, né, mas ele é o PowerShell, então ele tem alguns comandos do Linux. Então cat inicial.txt. Aí olha só, aqui ele substituiu na verdade, né? Ele nem, olha só, alô mundo git 2. Então ele nem, como é que eu falo? Ele não fez o append disso aqui, ele simplesmente colocou outro. E aí olha só, se eu der um git status aqui, né? E aí ele já está dizendo aqui, ó, o inicial ele foi modificado. Então, o que eu vou fazer para poder agregar essas mudanças que eu fiz, né, ao arquivo? Olha só, então eu vou colocar aqui, então, git add ponto, git status. Então a gente tem aqui que foi modificado novamente. Eu vou colocar aqui, git commit -m, corrigido o alô mundo. Olha só, então um arquivo modificado, então antes ele foi incluído e agora ele foi modificado, olha só, um arquivo modificado, né, mas aqui ele já fala o modo de criação, e aqui ele já foi para o modo de modificação. Então aqui agora eu começo a ter essa história desse arquivo. Então eu já tenho a versão 1 que está aquele alô mundo, e eu tenho a outra versão do arquivo aqui, que é o alô mundo 2. Então, vou fazer agora, já que eu estou com o arquivo aberto aqui, eu vou fazer aqui direto. Então, olha só, no momento que eu fiz isso, mas na verdade eu queria, né, que eu colocasse aqui o alô mundo git. E aí que eu tenha esses dois aqui na minha página. Olha só, vou salvar aqui, e aí no momento em que eu der o git status aqui, ele já vai dizer que está modificado. Mas aí o que eu percebi, pessoal? Eu percebi que, por exemplo, que eu não queria, na verdade eu queria colocar esse alô mundo git aqui, mas eu queria colocar um alô mundo git 3 aqui embaixo também. Eu poderia fazer isso nesse momento? Eu poderia, mas por fins didáticos eu não vou fazer isso. Olha só, vou salvar aqui, né, e aí deixa eu dar um git status de novo. Então a gente vê que tem um arquivo modificado. E agora eu vou fazer o seguinte, vou dar um git reset menos hard. Então ele vai reiniciar aqui a minha árvore. Então olha só, então vamos ver agora aqui o que virou o nosso arquivo. Olha só, ele voltou então para a nossa versão anterior que está lá comitada. Então, alô mundo git 2. Se eu der um git status aqui, olha só, para ele não tem nada que mexer. Então, fiz alguma coisa, me arrependi, eu consigo retornar para poder desfazer aquilo que eu fiz. Então, agora eu vou fazer o seguinte, então, alô mundo git e alô mundo git 3. Salvei aqui, git status, modificado novamente. Tenho que dar o git add, né? Eu não posso realizar um commit antes de dar um git add. Então, ok aqui, git status, ele vai falar que o arquivo foi adicionado. Deixa eu explicar para vocês, né, pessoal, por que eu coloco esse ponto aqui. Então, quando eu coloco git add ponto, tudo que tiver sido modificado e que tiver na minha árvore aqui vai ser atualizado. Mas eu poderia, por exemplo, deixa eu dar um git reset aqui. Vamos voltar, git status. Olha só. Voltei então mais uma vez, né? E aí vamos lá. Alô mundo git. Então, alô, vou botar aqui, mundo git 3, né? Vamos fazer tipo uma escadinha aqui. Pronto, então olha só, alô mundo git 3. Pronto, então olha só, salvei aqui. Ok. E aí, git status. Então olha só, vou fazer agora. Então, git add, eu vou botar aqui, ó, inicial.txt. Git status. E aí, se eu tivesse outro arquivo aqui junto com o inicial, ele não seria adicionado. Ele ficaria da forma como ele está, ele ainda estaria vermelho. Então, olha só, então deixa eu criar aqui, vou criar mais dois arquivos aqui. Então, olha só, então, vou criar aqui um tchau mundo, né, e tchau mundo.txt.
e um echo estou aqui mundo, estou aqui mundo.txt. Então olha só, git status, agora esses dois novos arquivos aqui foram adicionados à árvore, e aí eu vou fazer o seguinte, eu vou adicionar então o tchau mundo, então git add tchau mundo.txt, e aí git status, olha só, e aí eu estou aqui mundo, ele continua aqui, e aí eu vou dar um commit então, git commit "-m", adicionados novos arquivos, adicionou, git status, aí olha só, o estou aqui mundo ele ainda está aqui, mas lá dentro do nosso commit, né, aqueles três arquivos estão lá, e aqui se eu der um dir aqui, esses três arquivos eles continuam aqui. Estão vendo? Então, eu posso, por exemplo, apagar esse estou aqui mundo, percebi que ele não é necessário. Apago ele, não vai dar problema nenhum. Então, olha só, del estou aqui mundo. Então, git status. Como ele não foi adicionado, então não vai ter problema nenhum. A gente vai conseguir trabalhar com ele normalmente. E aí, pessoal, vou fazer uma coisa aqui. Então eu já tenho aqui o meu repositório, que eu consigo trabalhar aqui dentro da minha máquina, mas eu quero criar uma versão separada disso para eu poder fazer algo melhor. Na verdade, pessoal, vamos lá. Git branch, vamos colocar aqui, minha branch. Pronto, aí olha só. Então se a gente der aqui um git status, né? A gente criou uma branch, só que a gente ainda não está nela. A gente ainda não está nela, né? A gente está aqui na master. Então tem que fazer o seguinte, ó, git checkout minha branch. Aí olha só, ele fala aqui, ó, mudei então para branch, minha branch. Então se eu der um git status aqui, né? Der um dir aqui, a gente vai ter essa minha branch ela baseada aqui no master, né? Então vamos fazer o seguinte, então. Vou adicionar aqui um novo arquivo aqui dentro dessa branch aqui. Então, vamos lá, echo. Então, arquivo importante na branch, minha branch. Aí vamos colocar aqui então, minha branch.txt. Vamos dar um git status. Olha só, então na minha branch aqui, onde eu estou, né, a gente adicionou isso aqui. Então, olha só, vou agora pegar esse arquivo aqui e adicionar ele. Então, git add minha branch.txt, ok? Git commit "-m", adicionado arquivo a minha branch. Ok, fiz isso. Olha só, git status. Então, tudo ok. Se eu der um dir aqui, a gente vai ver aqui os três arquivos. E agora eu vou dar um checkout para eu voltar para a massa. Então, git checkout. E aí, git status. Não, git, então tem que dar mesmo. Git checkout master. Então, mudou para branch master. Git status. Dir. E aí, olha só, aquele arquivo então que a gente tinha adicionado lá na branch separada, na minha branch, ele não está aqui na master, que é a linha principal. E aí o que vocês percebem com isso? Que eu puxo uma branch, né, então com base na principal, eu faço as modificações que são necessárias, e depois eu posso pegar essa branch aqui, a minha branch, e fazer um merge dela, merge um rebase dela, com essa branch principal, né, e aí vai ser onde eu vou fazer a mesclagem dessas duas, e aí onde eu vou trazer aquelas modificações dela para essa branch aqui. Então, basicamente assim que funciona isso. Mas aí vamos supor que a gente queira também criar um repositório remoto para a gente poder guardar. E como eu falei com vocês, pode acontecer, né, de, sei lá, cair um raio na casa da gente, o computador cair no chão, né, o cachorro fazer xixi em cima, e aí o nosso computador estraga, né? Então é importante a gente ter um repositório. Então deixa eu tentar criar aqui um repositório. Então vou entrar aqui no github.com. Aí vamos
entrar aqui no GitHub. Então, eu vou entrar aqui com o meu usuário, com a senha. Então, olha só, eu tenho aqui alguns repositórios já, mas eu vou criar mais um aqui. Eu vou criar aula-git. Vou manter esse repositório público, ok? E aqui a gente tem algumas opções no momento que a gente está adicionando esse repositório. Então eu posso adicionar um arquivo README, posso adicionar um arquivo gitignore, e eu posso escolher uma licença. Esse arquivo README é um arquivo que a gente tem, é um arquivo README mesmo, né? Então aquele arquivo de leitura para as pessoas que forem utilizar o nosso repositório. Né? O gitignore, ele é um arquivo Git que nós adicionamos para a gente poder indicar arquivos que serão ignorados. Então, por exemplo, a gente tem um projeto lá onde a gente utiliza o NPM. O NPM ele carrega muita coisa na nossa máquina, né? E não é interessante, a gente só precisa de um arquivo do NPM, né, que é o modules, npm modules, para a gente poder fazer, a gente dá um npm install, ele baixa os módulos e instala, mas a gente não precisa ficar guardando aqueles node módulos dentro do nosso repositório. Então isso aí a gente consegue fazer uma economia fazendo isso. Então como é que a gente faz para que o Git ele ignore certos arquivos, né, certas pastas, certos arquivos, e que ele só versione aquilo ali que realmente é importante? É utilizando aqui o Git ignore. Então, olha só, vou criar aqui o repositório. Então aqui ele já dá até algumas dicas para a gente aqui de como fazer isso. Então olha só, então por exemplo aqui, a gente vai criar um repositório novo na linha de comando, ou a gente vai então empurrar, né, dar um push em um repositório existente via linha de comando. Então o que a gente vai utilizar vai ser esse aqui. Então como é que eu faço isso? Já tenho aqui meu repositório local, mas eu preciso dizer o endereço de onde está o nosso repositório remoto. Então eu vou dar aqui um git remote add, e eu vou só copiar esse endereço aqui então. Temos que colocar aqui também o origin, né? A gente pode adicionar vários repositórios remotos, e o principal que a gente utiliza é o origin, né? Então, o que eu estou falando aqui? Ó? Então, adicione um repositório remoto, né? Vamos chamar ele de origin, e esse aqui é o endereço dele. Então, vou dar enter nele aqui, e olha só, ele já criou. E aí, agora eu vou fazer o seguinte, então. Então, vamos dar um git push. Então, eu vou pegar esses códigos aqui agora do master e vou subir eles lá para o nosso GitHub. Olha só, então eu vou dar um git push -1 aqui, origin, e aí, master. Então, eu vou dar um enter aqui. Não sei se ele vai pedir, não me pediu nada aqui de usuário e senha. E aí, olha só, se eu vier aqui agora no meu Git atualizar, olha o que ele aparece, olha o que aparece aqui para mim. Então ele já apareceu aqui o inicial e o tchau mundo. Então isso aqui é o legal do Git, pessoal. A gente faz as modificações na nossa aqui, locais na nossa máquina, e a gente pode criar branches, tudo separado, e o Git ele vai fazendo esse gerenciamento. Em um determinado momento, a gente sobe isso para o nosso repositório, remoto aqui. Né? E aí, olha só, vou fazer uma coisa aqui agora. Então, eu vou pegar aqui o tchau mundo, e aí eu vou editar ele aqui dentro do GitHub. Então, olha só, vixe, coisa louca aqui, hein? Vamos botar aqui um tchau. É porque ele foi criado dentro do DOS. Aí, vamos botar aqui, e quando eu digo tchau mundo, tchau mundo mesmo. E aí eu vou salvar esse commit aqui. Vou colocar aqui, vou deixar essa mensagenzinha aqui. Então a gente tem uma mensagem de atualização que a gente pode colocar, né, justificando. Essa é a mensagem que a gente dá naquele commit. Olha só, então eu vou fazer aqui um commit direto aqui na branch master e vou fazer o envio dela aqui. Então olha só. E aí o que acontece? Eu der aqui um git status, ele não vai aparecer nada, porque ele não tem essa conexão psíquica, né, com o GitLab, com o GitHub. A gente precisa baixar as atualizações do repositório para poder a gente saber o que aconteceu. Então, vamos fazer o seguinte, então. Vou dar aqui um git fetch origin. Aí, olha só, ele atualizou aqui. Então, git status. E aí, olha só. E aí, o que ele está falando aqui agora? Olha só, você está na branch master, mas a sua branch, que é a que está aqui local no seu computador, ela está atrás por um commit, né, da origin /master. Então, origin, a remota, né, que a gente criou, /master.
né? E ele fala aqui, ó, git pull para atualizar sua branch local. Então, git pull. Então, olha só, e aí ele fala aqui, ó, o tchau mundo, então ele foi atualizado, né? E aí ele passou de 28 bytes para 65 bytes. E eu vou dar aqui um cat, né? Tchau mundo. E aí, olha só, tchau mundo. E quando eu digo tchau mundo, é tchau mundo mesmo, né? Então, olha só, ele já modificou aqui. Deixa eu abrir aqui o tchau mundo para vocês. Então, olha só. E aí eu quero fazer o seguinte aqui agora, então. Ao invés de utilizar o E com acento que está dando problema por conta da codificação, eu vou botar um EH. Vou salvar aqui, git status. Então, ele foi modificado aqui. E aí agora eu vou fazer o seguinte, então. Git add tchau mundo, git commit "-m". E aí eu vou colocar aqui, retirados caracteres especiais. Dei um enter aqui, ele já subiu aqui na minha master. E aí agora eu vou fazer o seguinte, então, git push origin. E aí como vai ser na master, então ele já vai jogar lá automaticamente para aquela master e não vai criar caso, né? Mas eu poderia fazer o seguinte aqui então, né? Vou fazer diferente. Ao invés de já fazer isso, eu vou dar aqui um git branch retira, vou botar aqui um fix barra retira caracteres especiais. Então, git status. E aí, deixa eu ver aqui agora de novo, então, o meu tchau mundo. Então, cat tchau mundo. Olha só, é tchau mundo mesmo. Beleza, então ele está assim. E agora eu vou fazer o seguinte, então. Git push origin. Ok, fez. E aí vamos olhar agora aqui no GitHub, então, o que aconteceu. Então, olha só, ele ainda está aqui na master, mas olha só, aqui se a gente for olhar aqui, não, ele não apareceu nada. Vamos ver aqui, visualizar todas as branches. Não, ele não, suas ativas, vamos ver todas as branches. Era para ele ter aparecido. Deixa eu ver aqui se ele já fez direto na master, pode ter acontecido dele. Então, olha só, pronto, é tchau mundo mesmo. Então, na verdade, quando eu fiz o push, né, ele já subiu aqui direto na minha branch master. Ele já subiu aqui direto na minha branch master as modificações que eu fiz, né? Mas a gente consegue criar uma branch separada para a gente poder subir e depois a gente fazer a mesclagem disso, ok? Então se a gente der um git status aqui, ele vai falar que está atualizada com a origin barra master. E aí vamos dar então novamente um git, vou dar um git pull agora. E aí ele vai falar que está atualizado, que ele comparou ali os hashes dos dois, não tem diferença, então para ele está tranquilo, está favorável. Deixa eu dar um clear aqui, clear CLS, tanto faz. E aí git status, deixa eu ver em qual branch que eu estou na branch master, então deixa eu dar aqui um git, pessoal, já sei por que ele fez isso, é porque eu não mudei o nome. Então olha só, então eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma outra branch aqui, então eu vou criar aqui o git branch mais palavras. Mais palavras. E aí vamos dar um git checkout aqui. Mais palavras. Ok, mudei. Se eu der um dir aqui, ele vai aparecer. Então ele atualiza a minha estrutura de diretório. E aí olha só. Eu tenho aqui, né? Quando eu digo tchau, tchau mundo, é tchau mesmo. E aí eu vou colocar aqui, eu vou embora. Então, vamos botar assim. Salvei. E olha só, git status, ok? Então a gente está na branch mais palavras, né, e modificamos aqui o arquivo tchau mundo. Git add e git commit "-m". Adicionei mais palavras. Vou botar aqui e mais drama. E agora aqui eu vou dar então git push. Opa, origin. Opa, mais palavras, has no upstream. Então, set remote, git push. Então, olha só. Então, vamos fazer um negócio aqui. Origin, mais
palavras. Será que eu vou ter que colocar esse set upstream? Acho que não precisa não. Vamos ver aqui. Pronto, aí olha só, ele subiu aqui agora lá para o nosso GitHub. E aí olha só, então ele criou aqui ó, uma nova branch, mais palavras. E agora aqui a gente deve ter essa nova branch. Então vou dar uma atualizada aqui. Olha só, então aqui ó, mais palavras. Já temos aqui. Olha só, eu vou embora. Então, eu não sei se aqui dentro do Git a gente vai conseguir. Pronto, então a gente vai dar um pull request aqui. Então, olha só, então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou comparar essas duas branches aqui e vou tentar fazer a mesclagem delas. Eu vou pegar aqui o mais palavras, né? E aí, olha só, eu adicionei mais palavras e mais drama. E olha só, que ele está mostrando então para a gente a revisão aqui. Então, olha só, esse aqui é o tchau mundo no master, né? Então, tchau mundo, e quando eu digo tchau mundo, é tchau mundo mesmo. E aí, tchau mundo, e quando eu digo tchau mundo, é tchau mundo mesmo. Eu vou embora, né? E aí, então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou criar um pull request aqui. Então, precisamos adicionar mais palavras. E aí, vamos ver aqui, create pull request. Vou dar o pull request aqui. E aí, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou fazer, então, o merge dessas duas coisas. Então, eu vou pegar essas duas coisas e vou juntar. Pronto, ele realizou. Então, olha só, o pull request e o merge foram realizados com sucesso e fechados. E aí, se eu vier aqui agora no código, olha só, entrar aqui no tchau mundo, olha só, quando eu digo tchau mundo, é tchau mundo mesmo, eu vou embora. E aí, deixa eu ver aqui se eu consigo visualizar com vocês aqui a árvore de mudanças. Não, não apareceu. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Então aqui ele está mostrando pra gente. Tá, deixa eu... Bom, tudo bem, pessoal. Vou fazer o seguinte, então. Eu vou abrir para vocês aí numa próxima aula na verdade, nem precisa. Eu vou fazer o seguinte. Então, vocês já entenderam aqui como é que funciona, e para vocês poderem compreender melhor como é que funciona essa estrutura aí do Git mesmo, né, para a gente poder ir criando branches e organizando as coisas, eu vou passar para vocês alguns tutoriais para aqueles de vocês que tiverem interesse em estar se aprofundando nisso. Então, assim, o Git ele é algo que hoje ele é requerido, né, dentro das empresas para que se trabalhe em equipes, principalmente de desenvolvimento. Ele é uma ferramenta, como vocês podem ver aqui, muito fácil, muito tranquila de se trabalhar. Então, eu só brinquei aqui um pouquinho para poder dar essa introduzida para vocês. E deixa eu voltar para a minha apresentação aqui para eu poder estar mostrando para vocês aqui. Deixa eu só mostrar mais uma coisa. Então, olha só, vou dar um CD 2 pontos aqui. E agora eu quero puxar, então, olha só, eu tenho aqui esse projeto aqui dentro do GitHub. Né, mas eu quero puxar ele para minha máquina. Então eu quero trabalhar em conjunto com um colega meu, e aí eu preciso que esse meu colega ele tenha esse repositório na máquina dele aqui também. Então vamos dar uma clonada nele. Então olha só, aqui quando a gente clica aqui no code, ele aparece aqui, e eu posso até copiar isso aqui. Ou baixar com o GitHub Desktop, né, ou o download zip. Então olha só, vou fazer o seguinte então aqui agora. Vou voltar aqui no nosso terminal. E aí eu estou aqui no diretório, e aí eu vou fazer o seguinte, então git clone, e eu vou clonar então isso aqui. E aí vou dar um enter aqui. E aí olha só, ele já me jogou aqui então para dentro desse aula git. Então por que ele me jogou aqui dentro do aula git? Porque o nome desse repositório é aula git. Se eu der um dir aqui, olha só. Então deixa eu entrar aqui, né, cd aula git. E aí dir. E aí olha só, a gente já tem então isso aqui dentro. Vocês estão vendo então, olha só, se eu der um cat aqui no tchau mundo, olha só, quando eu digo tchau mundo, é tchau mundo mesmo, eu vou embora. Ok, pessoal? Então, vou fazer o seguinte, vamos voltar então agora para a nossa apresentação. Então, vamos fechar aqui. Opa. E aí eu adicionei aqui na nossa apresentação a seçãozinha de perguntas rápidas. Então, olha só, então onde posso pesquisar sobre o Git e obter o programa? Dentro desse endereço aqui, git-scm.com, né, onde posso estudar a documentação do Git. Então, gitscm.com/docs, onde posso treinar meus primeiros passos no Git.
Então, olha só, https learning branching, learning git branching, né, .js.org, locale igual ao apt. Então, olha só, isso aqui é bem interessante, pessoal. Aqui que eu estou dando para vocês é um empurrãozinho no Git, mas o Git ele é muito mais poderoso do que isso, né? E aqui dentro desse learning Git branch, deixa eu até ver se eu consigo mostrar aqui para vocês, que as referências que eu utilizei além da Wikipedia, né, para poder elaborar o trabalho de vocês e o próprio site do Git. Deixa eu pegar aqui esse endereço e acessar ele aqui para poder mostrar para vocês, bem rapidamente. Então vamos lá, vou abrir aqui. Então olha que legal. Aqui desse lado a gente tem um terminalzinho. E aí, olha só. Então, bem-vindo ao Learn Git Branch, né? Esse aplicativo foi desenvolvido para ajudar os iniciantes a aprender os poderosos conceitos por trás do branch do Git. Esperamos que você goste. Parará, parará, parará. Então, aqui é um demo, né? Se a gente prosseguir aqui, daí ele vai falar aqui, ó, dentro desse sandbox, né? Acho que todos vocês sabem o que é um sandbox, né? Uma caixinha de areia onde a gente pode treinar à vontade e não vai dar ruim, né? Então, a gente não precisa ficar treinando dentro do nosso computador. E aí, quais são os comandos aqui que ele tem? Tem o commit, que eu já ensinei para vocês, branch, checkout, cherry pick é uma ferramenta que o Git possui para a gente poder fazer a mesclagem de dois códigos-fontes, bem interessante. Git reset, Git revert, o revert eu não falei com vocês. Ele permite então que a gente dentro de uma árvore a gente consiga fazer a reversão para um determinado ponto onde o commit foi realizado. E o rebase e o merge são duas ferramentas para poder fazer a mesclagem dos códigos-fonte. E aí, a gente prosseguindo aqui, né, ele vai dar aqui mais algumas instruções aqui para a gente, né, dizendo que a gente pode exportar, importar aqui uma árvore, ok? E aqui ele vai mostrando para a gente, então olha só, vou pegar aqui, introdução aos commits Git, no Git. Então ele vai dando para a gente aqui essa explicação, ele dá um passo a passo para a gente do que vai acontecendo ali dentro da árvore do Git. Então olha só, vamos voltar aqui. Então olha só, no momento em que a gente tem aqui um commit, a gente tem um commit 1 aqui dentro da master, e a gente realiza outro commit. E o que ele faz? Ele cria aqui esse commit 2, então, linkado a esses aqui dentro da árvore. E aí agora, você consegue fazer o treinamento disso aqui através desse... deixa eu reduzir isso aqui, né? Então olha só, ele vai dando as instruções aqui. Então simplesmente digite git commit 2 vezes para concluir. Olha só, então eu vou fazer aqui git commit. E aí ele criou, então, a versão C2. E aí, naquele exemplo que eu dei para vocês, né, adicionei um arquivo, modifiquei alguma coisa, dei outro git commit, eu dou um git status, que ele permite que a gente use. Então, olha só. Então, ele fala assim, ó, nenhuma mudança a ser comitada, ele está dizendo que é um arquivo modificado. Eu vou dar aqui, então, outro git commit. Aí, olha só, fiz aqui, e aí concluímos a tarefa aqui. E ele ainda deixa essa telinha aqui, essa carinha bem legal para a gente. E a gente tem vários desafios até a gente chegar em alguns conceitos bem avançados do Git. Então, deixo aqui na tela para vocês, né, o learning gitbranching.js.org. É importante botar o bloqueio PTBR aqui para ele ser em português para vocês. Né, e vocês vão avançar aí bastante dentro do Git, que é algo importantíssimo para o mercado de trabalho. Tá bom, pessoal? Então, agradeço aí a atenção de vocês por essa aula e até a próxima. Valeu!